Boa noite, meus irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Como vocês podem perceber, não estou com roupa de ver Deus hoje. Hoje nós vamos fazer uma interrupção na nossa exposição em Isaías. Os irmãos sabem, estamos já na reta final, naquela última sessão que se estende, é claro, até o capítulo 66. Recomendo que durante esta próxima semana, os irmãos puderem rever a mensagem da semana passada, para podermos relembrar e aí, domingo, retomarmos a nossa caminhada. Hoje eu queria chamar aqui o pastor Wagner Fontes. Wagner é um amigo que ganhei há algum tempo, pastor ali da Segunda Igreja Batista de Macaé, fica lá no norte do estado do Rio de Janeiro, é a cidade petroleira, né? Onde o pessoal que trabalha em plataforma e tudo, sai dali para poder ir até as plataformas. Nas nossas férias de 2018, se eu não me engano, ele ofereceu a sua casa, ficamos ali enquanto ele saía com a família para as montanhas, né? Já está cheio de praia, nem aguenta nem mais ver. E ficamos ali há algum tempo depois, ali perto. Wagner, tem uma coisa que ele falou, pregando agora na Semana Batista, que me chamou muita atenção, irmãos, e algo que está muito perto do meu coração. A sua igreja comemora 74 anos, correto? 70 anos. 70 anos, pronto. E Wagner é apenas o quarto pastor da igreja. Isso dá uma média de 17 anos, 8 anos por pastor, né? Você está lá há quanto tempo? Eu estou como pastor titular há 13 anos. 13 anos, mas ele é filho da casa. Então, meus irmãos, lembra? Uma igreja missional e uma igreja geracional. É o que Deus tem para toda igreja local, toda a igreja de Cristo. E com certeza é algo que nós aspiramos a receber como bênção do Senhor também. Ainda estamos com 21 anos. Irmãos, tem me tolerado há 21 anos. Já estou com a maior idade de tolerância. Mas agora o objetivo é ouvir aquilo que Deus trouxe através, ou vai trazer através do Wagner. Para tanto, queria que nós orássemos mais uma vez e então vamos passar a palavra para ele. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que tivemos esta semana em ouvir a Tua palavra na carta de Pedro. Tantos ensinamentos preciosos, Deus, como a Tua palavra é rica, como a Tua palavra, Deus, é profunda. Tenho certeza, ó Deus, que o Teu servo como expositor esteve ali no desafio de pegar um texto que certamente daria para muitas mais mensagens e sintetizar em apenas 3. E hoje, ó Deus, voltamos novamente para a Tua palavra, Tua rica palavra, para que ela possa, hoje, no primeiro dia de nossa semana, nos abençoar em tudo mais que temos pela frente durante os próximos dias. Abençoa o Teu servo, abençoa também a mensagem lá em nossa congregação, que nossa igreja como um todo esteja hoje sendo edificada pelas Escrituras. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Joveci. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria estar com vocês. Eu sou muito grato ao Senhor pela confiança do pastor Joveci de me entregar o púlpito. Eu sei o quanto é caro o púlpito, né? Nós sabemos o quanto é caro o púlpito. Então, andar aqui pregando nesse púlpito, para mim, é algo muito precioso, né? Eu quero apresentar minha família para você, porque eu não sou ninguém sem ela. Então, assim, eu preciso apresentá-la. Não sei se você está vendo aí, mas tem uma jovenzinha aí que parece minha filha, mas é minha esposa, está do meu lado. Chama-se Márcia. E eu tenho 3 filhos, a Marcela, Mariana e Gustavo. Lá na ponta de lá está o Gustavo. Todos os 3 casaram num período de 2 anos, de 2021, fevereiro de 2021 até fevereiro de 2023. Casaram rápido aí, em 2 anos, todos eles. Então só tenho eu e a Márcia, e os netos estão chegando. A Mariana já nos trouxe a primeira neta, a primeira que casou, já nos trouxe a primeira neta, que é a Maria Júlia, está no colo dela, ela está maiorzinha agora, está com 1 ano e 3 meses já, e ela já está grávida do segundo. Vem o Tito por aí, o Tito chega no início do ano que vem, e depois a Marcela também, que casou em segundo, está grávida da Melina. Então essa é a minha família. Eu queria que vocês lembrassem, por favor, de orar por eles, orar por nossa família. Nós enfrentamos os mesmos desafios que cada um de vocês enfrenta, e nós queremos ser referência na vida dos nossos netos agora também. Alguém já disse para a gente que a gente só percebe se de fato a gente deixou um legado quando os nossos netos chegam a Cristo. Quando a cenoura está aqui, a gente tem que correr um pouco mais, não é assim que acontece? O Sérgio e a Márcia estão aí, eles sabem disso e são referência para mim também nesse sentido.
Bom, mas eu não vim falar de mim, eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia, por favor, para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, nós vamos ler até o versículo 11 apenas. Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 11. Pode me acompanhar na leitura, o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 9 até o versículo 11, é um trecho pequeno. Diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Eu quero orar com você mais uma vez. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra lida, pela convicção de que o Teu Espírito Santo está conosco, pela certeza de que o Senhor quer falar algo aos nossos corações nessa noite e que tudo isso que vai ser dito e falado, que o Senhor transforme em aproximação do Senhor, que as nossas vidas se aproximem mais do Senhor a cada momento, a partir de tudo que vamos ouvir aqui. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Você é daqueles que acredita que existem absolutos, ou você é como a maioria das pessoas que rejeitam os absolutos? Para nós, que somos cristãos, a verdade ela é a base para toda e qualquer ação correta. O problema é que nós vivemos numa época em que há muita rejeição declarada aos absolutos. Já perceberam isso? Muita rejeição declarada aos absolutos. A nossa geração é uma geração bastante relativista e, consequentemente, o comportamento da nossa sociedade, de maneira geral, ela é extremamente relativo. Mas, do ponto de vista cristão, todo comportamento deve ter uma relação direta com a verdade. Os absolutos, eles são reais, antes mesmo que haja quaisquer requisitos para a ação, o absoluto ele deve ser sempre considerado. Quer um exemplo disso? Prático disso? Se você dirigir a 140 km por hora numa estrada, e aí você for parado por um policial, você vai ser multado por um comportamento inaceitável. Porque dirigir a 140 km por hora não é um comportamento aceitável. Por que não é aceitável? Você tem ideia? Você tem ideia? Não é aceitável porque existe um absoluto. E o absoluto diz que o limite de velocidade naquela estrada é 80, é 100, 120, vai depender da estrada que você está. Isso é um absoluto. E justamente por causa do seu descuido com o absoluto, é que você se comporta mal, é que você se coloca sob o julgamento da lei. Se você for a algum supermercado aqui em Roraima, e você decidir que ao invés de você usar dinheiro, você usar um Pix ou cartão, você simplesmente vai roubar o que você quiser, ao sair, é possível que você seja preso. E na sequência você vai ser acusado de um crime, porque o seu comportamento foi um comportamento inaceitável. E por que o seu comportamento foi um comportamento inaceitável? Porque existe um absoluto. E esse absoluto, ele tem a ver com furto, isso é crime. Então, observe, os absolutos eles são sempre a base para determinar a qualidade moral de qualquer ação. Todo comportamento aceitável em nossa sociedade, ele é baseado em absolutos. Agora, se você quiser um outro termo para a mesma palavra, para absolutos, você pode usar leis. E isso é o que as leis são. As leis são absolutos. Se nós removêssemos todos os absolutos, se nós não tivéssemos leis, não haveria como julgar os atos de ninguém do ponto de vista moral. E nós não poderíamos condenar ninguém. Não haveria como impor nada
o bom comportamento nem seria capaz de ser definido, muito menos aplicado, porque você removeria o quê? Os padrões, os absolutos. Então tem que haver uma lei absoluta de pano de fundo para que o comportamento humano possa ser avaliado. Por que você está falando tudo isso, pastor? Que coisa estranha. Estamos lendo Colossenses aqui agora. É porque isso se aplica também na nossa área espiritual. Todo comportamento cristão, ele tem como premissa absolutos divinos. Deus, ele estabelece princípios e nós nos comportamos em relação a esses princípios. Em Romanos capítulo 7, versículo 7, vai dizer assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Em outras palavras, ainda nesse período de introdução aqui, eu quero ressaltar que Paulo ele diz o seguinte: a única maneira pela qual eu consigo avaliar, nesse texto que nós acabamos de ler de Romanos, a única maneira pela qual eu consigo avaliar a moralidade das minhas ações é encontrando um absoluto, uma lei, um padrão. O que significa é que quando eu assumo, existe um padrão, e eu acredito que esse seja um padrão autoritário, que direcione, que dirige a minha vida, então eu passo a ter uma maneira de avaliar o meu comportamento. E é exatamente assim também em relação ao nosso comportamento cristão. O nosso comportamento deve ser avaliado com base nos absolutos estabelecidos pela palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro de absolutos. Ela é um livro de princípios. Ela é um livro de leis. Então, o primeiro objetivo que todo cristão deve ter na vida é aprender sobre esses princípios norteadores de Deus. Por quê? Porque é somente em resposta ao conhecimento desses absolutos que o cristão conseguirá se comportar de maneira adequada. Então, o que eu estou tentando ressaltar aqui é que a única maneira de se ter um comportamento correto é ter um conhecimento correto. Como que eu vou saber, por exemplo, o que eu devo fazer em relação ao meu casamento se eu não sei quais são os padrões estabelecidos por Deus para esse casamento? Como que eu sei o que eu devo fazer como cristão no meu trabalho se eu não sei o que a Bíblia ensina sobre isso, sobre o que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo me importar? Como que eu sei o que eu devo fazer para adorar a Deus se eu não entendo o que Deus espera genuinamente de uma adoração? Como que eu sei se eu sou nascido de novo se eu não sigo os absolutos das Escrituras que me dizem da importância de nascer de novo? Como que eu posso saber sobre alguma coisa se eu não entendo os padrões de Deus, os padrões da lei de Deus? Então, isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque é muito triste nós percebermos que muitos que se dizem cristãos, talvez não seja o caso aqui em Roraima, talvez não seja o caso aqui nessa igreja, mas por onde eu passo e próximo de nós, lá onde eu moro, perceber que existem muitos cristãos que por muitos anos tentou viver num alto nível moral, sem realmente conhecer a Bíblia, sem realmente entender os absolutos, sem realmente entender os princípios revelados nas Escrituras. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele ora aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do quê? Do quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Está no versículo 9. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, irmãos, ora pelos colossenses porque ele sabia que eles tinham que ter a base do conhecimento antes, para que os seus comportamentos fossem fruto desse conhecimento. E a ideia aqui é: eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a sua vontade para depois eu me conformar a ela. Esse é um princípio óbvio. E ele é presente praticamente em todas as cartas do Novo Testamento. Quer um exemplo disso? Romanos capítulo 12, versículo 1, por exemplo.
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No versículo 2, Paulo traz o imperativo de transformação de nossa mente a partir do conhecimento da vontade de Deus. Nos versículos 3 a 8, ele nos instrui a encontrar o nosso dom celestial a partir de onde? Do conhecimento da vontade de Deus. E nesses mesmos versículos, ele diz, depois que vocês encontrarem os seus dons, use-os. E depois ele continua, e tudo isso está no capítulo 12 de Romanos. E você sabe o que vem antes do capítulo 12 de Romanos? O que vem antes do capítulo 12 de Romanos, exatamente os capítulos de 1 a 11, é ou não é? E você sabe o que tem lá nesse capítulo de 1 a 11 de Romanos? 11 capítulos de absolutos. Lá existem 11 capítulos de absolutos. E quando Paulo escreve os 11 capítulos de absolutos, você a essa altura já sabe para que eles servem, não é mesmo? É claro que você pode ler os primeiros 11 capítulos de Romanos e não fazer absolutamente nada. Sim, porque eles não pedem que você faça nada, exceto entender o básico, entender quais são os princípios. Porém, irmãos, a partir do capítulo 12, existem ordens. A partir do capítulo 12, existem imperativos. A partir desse capítulo 12 está registrado o que nós precisamos fazer com todos esses princípios básicos que nos foram expostos nos primeiros 11 capítulos. Se você olhar para a carta de 1 Coríntios, você vai encontrar exatamente o mesmo padrão. Olha para 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, diz o texto, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, não se abalem, está tudo bem. Qual é o absoluto aqui? O que vem antes. Nos versículos anteriores você vai encontrar Paulo dizendo, Deus vai dar a vocês um corpo imortal e incorruptível, você não precisa ter medo da morte, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas isso tudo foi removido, graças a Deus, por isso não se abalem, está tudo bem. É isso que ele está construindo aqui. Percebem? O comportamento, novamente, é moldado pela linha de fundo dos absolutos. Podemos ter mais exemplos aqui. Em Gálatas, por exemplo, nós temos 4 capítulos de absolutos, e o capítulo 5 vai começar dizendo, permaneçam, portanto, firmes na liberdade que Cristo vos libertou. Efésios, nós vemos 3 capítulos de absolutos, e aí no capítulo 4 começa dizendo, portanto, irmãos, vivam de maneira digna dos privilégios que vocês receberam em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aliás, tem 2 capítulos ali de absolutos. Em 2,15, Paulo vai dizer, portanto, e aí ele vai seguir com o comportamento que deve ser gerado por causa desses absolutos. Então, só para resumir, a Bíblia está impregnada desses absolutos. E nós devemos estar, assim, em glória a Deus por isso, porque, de fato, esses absolutos vão formando a base para que nós possamos, então, obedecer aquilo que o Senhor requer de nós para que nós obedeçamos. E é exatamente esse o pensamento bíblico que o apóstolo Paulo tem aqui em Colossenses 1. Eu estou orando para que vocês conheçam a verdade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Porque essa é a base do comportamento, esse é o absoluto. Paulo só vai mencionar comportamentos a partir do capítulo 3, versículo 5. Só após ele lançar as bases por 3 capítulos consecutivos. Então, a base do comportamento lançada pelo apóstolo Paulo aqui em Colossenses é simplesmente o conhecimento da verdade de Deus. E, meus irmãos, por isso que é muito importante enfatizar o fato de que você deve conhecer os princípios da palavra de Deus. Essa é a oração que Paulo faz aqui. E eu louvo ao Senhor por perceber, porque conheço, o Jovem me apresentou aqui, e a gente conversa, nas poucas vezes que nós nos encontramos, nós conversamos, e a gente é muito alinhado sobre púlpito, sobre pregação, sobre forma de pregar, está pregando aqui Isaías, lex contínuo, né? De uma maneira contínua, assim que pegando todos os desígnios de Deus, e é assim que deve ser, e nós crescemos com isso, nós aprendemos com isso. Vocês vão só me perdoar para eu poder beber água aqui, meu professor de homilética não está aqui, é o Sérgio de evangelismo. Dá para eu beber, eu estou com a garganta já prejudicada.
E eu louvo ao Senhor porque eu percebo, né? Não conheço os irmãos, mas eu percebo a profundidade com que os irmãos se esmeram assim, para conhecer a Bíblia, para ler a Bíblia, para aprender dela. Isso é maravilhoso, né? Então, mas é importante enfatizar que nós devemos conhecer os princípios da palavra de Deus, porque Paulo faz essa oração aqui. A oração do apóstolo Paulo, aqui em Colossenses 1, tem basicamente duas partes. A parte da petição, que está nesses versículos aqui que nós lemos, do versículo 9 até o versículo 11, e tem a parte de louvor, que está nos versículos 12 a 14. E esse é um excelente padrão para a oração, petição e louvor. A nossa proposta hoje aqui, nesse tempo que nós temos, é olhar apenas para a parte da petição. Lembra? Paulo está orando pelos colossenses, e nessa oração há petições. Isso ainda faz parte da sua introdução à carta. Ele sequer mencionou quaisquer problemas até aqui. Ele está dando uma volta importante antes de chegar nos problemas. O que ele está dizendo até aqui é o seguinte: eu estou orando por vocês. E sabe qual tem sido o meu pedido a Deus? Que vocês conheçam a verdade de Deus. Isso é básico. Isso é o mais importante por hora. Irmãos, eu já cansei de ser indagado por pessoas que me perguntam onde, lá na igreja mesmo, ou em outros lugares, né, onde eu prego também, mas Wagner, por que você insiste tanto em ensinar a Bíblia e só Bíblia? Por que os seus sermões são tão doutrinários assim? E por que sempre traz essas questões assim de instrução da Bíblia? Porque a Bíblia, irmãos, ela é doutrinária. Ela é toda ela doutrinária, porque a igreja de Cristo, cada um de nós, não pode viver a menos que nós conheçamos quais são os princípios da palavra de Deus, a menos que nós conheçamos quais são as doutrinas básicas da vida cristã. Você precisa conhecer os absolutos. Por isso eu peço, volte comigo para o versículo 9. Eu estou orando por vocês e pedindo a Deus que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, eu peço para que vocês sejam totalmente, plenamente controlados, dominados pelo conhecimento da vontade de Deus, pelos padrões de Deus, por seus absolutos. Para quê? Para transformar toda essa informação acerca do conhecimento pleno da vontade de Deus em um princípio que pode ser aplicado à vida. É isso que Paulo está pedindo. De todas as passagens das Escrituras, nós precisamos extrair um princípio, meus irmãos. E é claro que em algumas passagens da Bíblia você pode precisar descobrir o princípio e como que você consegue aplicar esse princípio na sua vida. Em outras passagens você pode encontrar o princípio de forma clara, mas não há aplicação. Em outras passagens ainda você pode encontrar tudo junto de forma muito clara para você. O fato é que os absolutos, eles são importantes, os princípios que estão implícitos nesses absolutos são importantes. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo ora, para que nós sejamos totalmente dominados pelo conhecimento. Porque somente o conhecimento irá controlar o nosso comportamento. Quando nós conhecemos os absolutos, isso controla as nossas ações, controla o nosso comportamento, controla a nossa forma de ser e agir. Nós vemos então nos versículos 10 e 11. E isso, diz o texto, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Vocês conseguem perceber, meus irmãos? Existem pelo menos 5 benefícios presentes nesse texto aqui, acerca do conhecimento de Deus aplicado à vida, apenas nesses 2 versículos. O primeiro deles, viver uma vida digna do Senhor. Irmãos, viver não é algo pontual. Viver é muito além de algo pontual. Viver tem a ver com estilo de vida. O meu estilo de vida deve ser assim. O que isso significa é que quando você é dominado pelo conhecimento, pelos princípios, pelos absolutos, pelas aplicações desses absolutos em sua vida, então você vai viver a sua rotina de uma maneira tão digna, a ponto de você ser reconhecido como um pequeno Cristo,
onde quer que você esteja, mesmo que se você esteja a distância, 1000 quilômetros de distância da sua casa, da sua família, sem conhecer ninguém, lá você vai saber que esses absolutos norteiam você. Percebem isso? Agora, eu não sei quanto a você. Isso aqui é tão distante de mim, naturalmente falando, né? Parece algo até impossível quando eu penso sobre quem é o Senhor. Quando eu penso na sua grandeza, quando eu penso na sua graça, quando eu penso na maravilha do seu caráter. Porque quando nós chegamos a Cristo, você já percebeu isso? Já se deu conta disso? A nossa percepção acerca de quem Deus é, ou da sua santidade, ela vai se ampliando a nós. Cada vez mais. E é infinito o conhecimento dele, não é isso? E ao mesmo tempo, e na mesma proporção, à medida que nós nos aproximamos dessa santidade de Deus, é como se uma luz fosse acesa no meio da escuridão. Você vai conhecendo cada vez mais e percebendo cada vez mais a sua própria pecaminosidade. É ou não é? É assim que é. E aí a Bíblia vem e me diz que eu posso ser digno dele. Isso parece uma equação impossível. Honestamente falando, difícil de acreditar nesse negócio. Mas como que eu poderia andar digno a ponto de me parecer com o Senhor? Como que eu poderia andar consistentemente, sendo quem eu sou nele? Bom, as Escrituras dizem que eu e você podemos fazer isso. Lembra de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Efésios, capítulo 4, verso 1, a mesma coisa. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Mas você sabe que as Escrituras dizem que nós podemos andar de maneira digna, mas o que significa isso? O que significa andar de maneira digna? Significa deixar a sua conduta corresponder à posição que você tem em Cristo. Porque nós temos uma posição em Cristo. Então a minha conduta, ela precisa corroborar, ela precisa revelar quem eu sou em Cristo. É como um torcedor da seleção brasileira que cresceu vendo os seus ídolos jogarem e, de repente, ele é convocado pelo técnico da seleção brasileira e, então, coloca a camisa da seleção para jogar e ele quer jogar dando o seu melhor e, de fato, ele joga tudo que sabe e, muitas vezes, mais do que sabe, só porque ele está tentando viver de acordo com esse uniforme. E isso, irmãos, se aplica também à vida cristã. Você está vestindo a camisa de Cristo. E a diferença é que nessa camisa há poder disponível para você colocar a sua prática de vida e conduta lá em cima. E eu estou me referindo ao poder dado por Deus. Falei durante essa série de conferências, lá na convenção, que eu vim aprendendo acerca da graça de Deus como sendo um favor imerecido, e é exatamente isso, um favor imerecido de Deus, que nos tira das trevas, nos leva para a sua maravilhosa luz. Contudo, a graça de Deus na santificação, ela é o poder de Deus para que eu possa ser quem eu jamais seria. É o poder de Deus para que eu possa fazer o que eu jamais faria. Isso é graça disponível de Deus, inesgotável de Deus. A ponto de você, que não é digno, corresponder a essa sua digna posição conquistada por Cristo na cruz. Quando ele decidiu entregar a sua vida por você. Quando nós entendemos isso, irmãos, a caminhada cristã pode ser vivida dignamente. E você pode fazer isso se você tiver o conhecimento correto. Por quê? Porque a partir daí, você vai ter os absolutos de Deus. E você vai saber exatamente o que ele quer. Mas pode ser que a essa altura, você me diga, tudo bem, Wagner, mas mesmo que eu saiba, mesmo que eu conheça, como é que eu vou fazer isso? Na prática. Como é que é isso? Bom, vou tentar dizer para você como. Todos nós precisamos de um modelo para seguir, não é assim? Nós precisamos de um modelo para seguir. Se você for igual a mim, você vai precisar de um modelo para você seguir. Então, olha para 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, aqui João está falando de Cristo, tá bom? Deve andar como ele andou. Então nós temos um modelo. Qual é o nosso modelo? Cristo. Então é fantástico ler a citação que Paulo faz
em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, de Levítico, capítulo 26, 12, de Jeremias, capítulo 32, 38, e de Ezequiel 37, 27. Ele diz lá, habitarei com ele, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, Deus falando isso, acerca de mim e de você. Deus diz, eu viverei em você, e eu andarei em você. Isso não é sensacional? Na minha própria força. Não é que é difícil. É, na verdade, impossível. Eu nunca poderia andar dignamente. Mas porque Ele habita em mim, e Ele anda de maneira digna, então eu posso andar dignamente, à medida que eu me conformo, pelo seu poder, à sua imagem. Irmão, Jesus vai andar a caminhada digna em você e em mim. Só que há algo preliminar. Qual é o algo preliminar? Que eu seja preenchido com todo o conhecimento da sua vontade. E o versículo 10 vai ainda mais longe. Esse é só o início dele. Isso já é sensacional. Ele vai dizer, para que em tudo nós possamos agradá-lo. Quando eu me conformo a Cristo, quando eu estou totalmente rendido ao Espírito que habita em mim, e o Espírito está andando em mim, então eu ando dignamente. Mas não apenas isso. Tudo que eu faço agrada a Ele. Tem mais ainda. Existe um outro benefício de conhecermos a Deus e a sua vontade. Qual é o outro benefício? Sermos fecundos. Olha novamente a continuação do verso 10. Frutificando em toda boa obra. A fecundidade proveniente do conhecimento aqui é outro aspecto percebido nas nossas vidas. O salmista, naquele glorioso Salmo 1, vai dizer que os filhos de Deus são como árvores plantadas à beira de águas correntes, que produzem frutos num tempo certo. Então, meus irmãos, o povo de Deus é como árvores que dão frutos. Mas o que é fruto na Bíblia? Fruto são boas ações. Fruto é levar pessoas a conhecer e se relacionar com Cristo. Fruto é louvar de todo o coração. Fruto é ofertar generosamente. Fruto é um monte de coisas diferentes, não apenas ação social, também. Mas não só. Frutos são o resultado de uma vida justa, de alguém que já foi justificado por Cristo Jesus. E preste atenção, meu irmão. A única maneira de você ver essa produtividade, a única maneira de você conseguir enxergar essa fecundidade e essas ações justas é quando o conhecimento de Deus está presente. Quando você conhece a verdade de Deus, quando você a prioriza e você absorve em sua vida, então ela se torna produtiva. Isso é natural. Você deixa de ser apenas um engenheiro que é cristão. Falei isso também lá, estou sendo repetitivo aqui, quem estava lá vai ouvir de novo a mesma coisa. Você deixa de ser um engenheiro cristão. Você deixa de ser um médico cristão. Você deixa de ser um funcionário público cristão. E você passa a ser um cristão engenheiro, um cristão que é médico, um cristão que é um funcionário público. Percebe a diferença? Porque você está cheio do conhecimento de Deus, está cheio da missão que Deus colocou em você. Então você está lá, fazendo seja lá o que for, para a glória dEle, para a exaltação dEle. Isso é maravilhoso demais para nós, não é? Eu fico maravilhado com isso. Talvez venha um carioca aqui com uma voz entonada, assusta você, eu não estou querendo assustar, estou querendo falar daquilo que o Senhor tem me incomodado todos os dias. Então esquece o meu jeito de falar, tudo bem? Concentra naquilo que Deus está falando aqui, tá joia? Porque tem muita coisa para nos ensinar. É correto nós relacionarmos a falta de fruto em nossas vidas à falta de conhecimento de Deus. Lembra de Tiago, capítulo 3, verso 17? Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Percebem, irmãos? A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, produz bons frutos.
À medida que eu aprendo as verdades de Deus, à medida que eu cresço no conhecimento da vontade de Deus, a minha produtividade aumenta, eu começo a ver atos justos ocorrendo na minha vida. Eu começo a perceber orações genuínas acontecendo agora. Eu começo a ouvir elogios sobre a minha vida com Deus. Eu começo a ser mais usado por Deus, sim. Eu começo a ser mais frutífero. Os testemunhos são da minha própria vida, mas são também das outras pessoas que nos veem. O meu versículo predileto nas Escrituras é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Você lembra dele? 2 Pedro 1, 3. Eu amo esse versículo. Diz assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E no verso 5 ele vai dizer: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Parece que tem um esforço nosso aqui também, tá bom? Empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. A virtude o quê? O conhecimento. E olha como o texto continua no verso 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, num pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê? Inoperantes e improdutivos. É uma equação impossível. Se eu conheço Deus, é impossível eu ser improdutivo. É impossível. Eu vou querer servir da maneira que o Senhor quer que eu sirva. Eu vou querer realizar aquilo que o Senhor me designou a realizar. Então, irmãos, uma das qualidades que produz frutos em nossas vidas é o conhecimento de Deus. Conhecer a verdade de Deus é fertilizar o solo para produzir frutos. Isso não é sensacional? Mas tem mais. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a sua vontade, além de nós andarmos de maneira digna, além de nós sermos frutíferos, nós também amadurecemos. Observe o final do verso 10 novamente. Crescendo no conhecimento de Deus. O que significa crescer no conhecimento de Deus, senão amadurecer? Mas o que significa amadurecer, Wagner? Bom, eu vou tentar ser bem simples aqui, tá bom? Efésios capítulo 4 diz para nós que o objetivo de todo cristão é chegar à medida da plenitude de quem? De quem? Cristo Jesus. É isso que está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o processo de ir de onde eu estou até essa medida, que é onde nós almejamos, chama-se amadurecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento da sua verdade, da sua vontade, dos seus princípios, é a chave para a maturidade. Então, irmãos, assim como crianças recém-nascidas, como diz Pedro também, nós precisamos desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele nós possamos crescer. É isso que o apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então nós devemos crescer para que possamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. E a chave para tudo isso é o quê? Qual é o absoluto para isso? O conhecimento de Deus. O conhecimento é a comida espiritual. O conhecimento de Deus é a nutrição adequada. Só que tem mais ainda. Com isso nós chegamos ao nosso quarto ponto. Seremos também fortalecidos. Olha comigo como começa o verso 11. E sendo fortalecidos com todo o poder. Então, tem outra coisa que acontece à medida que eu conheço os princípios de Deus. Estou me referindo aqui ao conhecimento prático de Deus, ao conhecimento aplicável nas nossas vidas. A partir do conhecimento dos princípios de Deus, você vai descobrir que você está sendo fortalecido. E observe, irmãos, o texto vai dizer que você será fortalecido com um pouco de poder, é isso? Não. Nós seremos fortalecidos com o quê? Todo o poder. Todo o poder. De acordo com a força
da glória de Deus. Agora pegou. Eu vou ser fortalecido com todo o poder de acordo com a glória de Deus. Como assim? Só pode ser algo impossível para mim. Você quer dizer que eu posso realmente ser fortalecido pelo poder divino, é isso? É exatamente isso. A palavra fortalecido é um particípio presente aqui, o que significa que tem uma ação contínua. Isso não significa, irmãos, que quando você é salvo, Deus meio que deu a você uma explosão inicial e disse para você seguir a sua vida aí, boa sorte, siga em frente. Não. Quando você é salvo, Deus apenas começa algo na sua vida. Ele deixa à sua disposição um poder sustentador. A ideia é que você vai estar continuamente sendo fortalecido com todas as forças, de acordo com o seu glorioso poder. O glorioso poder de Deus é a manifestação múltipla do caráter de Deus, é a obra que o Espírito Santo de Deus faz. E ele falou que deixaria o Espírito Santo conosco. Isso é verdade, João capítulo 14. O outro, igual. Também Efésios 3,16, você lembra? Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Então, Deus deixou recursos para nós disponível para esse fortalecimento. Quando nós nos tornamos cristãos, o Espírito Santo de Deus nos toma para si. O próprio Jesus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão agora minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus está em nós. E exatamente por causa do Espírito Santo estar em nós, é que nós somos fortalecidos diariamente. Mas quanto mais nós sabemos sobre a sua palavra, quanto mais nós nos rendemos à sua palavra, quanto mais nós priorizamos e aplicamos a sua palavra, mais fortes nós nos tornamos. Isso é algo que deveria marcar muito a gente. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 a 10 diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você percebeu isso aqui? Isso aqui é a razão pela qual nós nunca deveríamos entrar em colapso. Nós nunca deveríamos. Porque o homem exterior, a Escritura já deixa claro, ele realmente sofre desgaste. Mas todos os dias o homem interior recebe força renovada. É isso, irmãos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, Deus injeta força em nós, Deus injeta poder e energia em nós. E há uma promessa de Deus nas Escrituras em relação a isso. E que promessa maravilhosa é essa, irmãos? Promessa de que nós seremos fortalecidos. Eu costumo dizer que uma boa teologia da soberania de Deus, ela é a solução para um monte de problemas. Um monte de problemas. Não um fatalismo, mas o entendimento de que Deus está fazendo algo, mesmo no momento difícil, quaisquer que nós passemos. E a carta de Pedro é uma carta riquíssima, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. E Pedro encoraja aqueles cristãos, dizendo que eles têm tudo o que precisam para a vida e para a piedade. Então, nós andamos dignamente, somos frutíferos, amadurecemos, somos fortalecidos, tudo como resultado do conhecimento de Deus, do verdadeiro conhecimento de Deus. Esse é o pedido que Paulo faz a Deus em favor dos Colossenses. Paulo vai orar sim, mas ele ainda acrescenta algo. E isso nos leva ao nosso quinto e último ponto. Como resultado do conhecimento de Deus, nós nos tornamos resistentes. Olha para o final do verso 11. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Irmãos, o conhecimento de Deus dá a nós essa resistência ou resiliência, não sei como que você vai, talvez a resiliência seja a melhor palavra aqui.
A ideia é que quando eu começo a olhar todas as circunstâncias ao meu redor, eu tendo a me lamentar. E quando eu começo a querer julgar todas as razões pelas quais eu experimento determinadas coisas, eu rapidamente preciso me lembrar daquilo que a palavra me diz sobre as minhas circunstâncias. Então eu afirmo para mim mesmo, eu sei exatamente o que o Senhor está fazendo, porque eu conheço a sua palavra e tudo está prescrito nela. Ele está fazendo algo, talvez eu não conheça tudo, talvez eu não saiba tudo, talvez eu não entenda tudo, talvez ele insiste em me dar só uma lanterna para eu andar com uma lanterninha e ver só os próximos passos, mas ele tem um holofote atrás de mim e ele vê tudo mais além do que eu vejo, então eu confio nele que está com o holofote e mesmo que eu não enxergue tudo, eu estou tranquilo, porque a palavra me garante isso. E aí eu descubro que Deus está, na verdade, fazendo um trabalho perfeito. Além disso, eu conheço a promessa de fidelidade do Senhor, de que eu jamais serei tentado além das minhas capacidades de suportar, porque Ele sempre vai me dar o escape. E aí eu sei que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí eu sei que a terra está cheia da bondade de Deus. E aí eu sei também que o meu Redentor vive. É o conhecimento da palavra dele, é o conhecimento do caráter de Deus, é o conhecimento das suas promessas, é o conhecimento dos seus propósitos que fazem suportar quaisquer coisas, quaisquer circunstâncias. Por quê? Porque eu sei que tudo isso faz parte do processo de Deus para me aperfeiçoar. É claro que você lembra do testemunho do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É claro que você lembra também lá daqueles jovens de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam prestes a serem lançados na fornalha ardente, lá em Daniel capítulo 3. O nosso Deus, a resposta deles, é quem pode nos livrar dessa fornalha. E se Ele não nos livrar, tudo bem. Aliás, se Ele nos livrar, tudo bem. Mas se Ele não nos livrar, tudo bem também. Está tranquilo. A razão pela qual eles podiam dizer o que disseram é porque eles conheciam a Deus, eles conheciam as suas promessas. Tem um livro que você certamente já deve ter tido contato aqui, Travessia certamente, chamando justamente o conhecimento de Deus, J.I. Packer. São 24 capítulos. Esse livro ele tem que ser... Olha só, J.I. Packer é um pastor, ele trouxe das Escrituras, porque debruçou-se nela, assim, perspectivas acerca de quem Deus é, que, claro, nós não conseguimos falar tudo sobre Deus, mas aquelas perspectivas sobre quem Deus é, no conhecimento de Deus, de J.I. Packer, trouxe para mim a vida e trouxe para a vida dos meus irmãos com quem eu congrego algo impactante acerca de quem Ele é e o quanto que isso nos fortalece, o quanto que isso nos traz segurança. É disso que eu e você precisamos. E o nome disso eu coloquei resistência. Sabe qual é a equação para que o resultado seja resistência? Perseverança mais paciência é igual a resistência. Paciência, irmãos, tem a ver com uma espécie de resistência deliberada. Perseverança tem a ver com uma atitude de aceitação das circunstâncias, entendendo que o Senhor continua trabalhando. Lembra daquela situação de Abacuque? Profeta? O único profeta que fala, que reclama do povo para Deus. E o profeta fala, aquele embate, aquele debate entre Deus e o profeta. O profeta fala para Deus assim: Deus, até quando tanta violência? Até quando nós vamos suportar tudo isso? E aí Deus, e está falando do próprio povo dele. E aí Deus vai e responde para ele. Lembra de Abacuque? Vai e responde para ele: calma, fica tranquilo. Eu estou trazendo um povo para cuidar deles, para disciplinar essa turma aí. Fica tranquilo. É o povo da Babilônia. Aí começa a descrever o povo da Babilônia. Os caras comiam até os ventres das mulheres. E eles comiam... É uma atrocidade. Descreve ali quem era o povo babilônico. Passava como uma patrola por cima de todo mundo.
Aí o Abacuque ficou em crise, numa sua segunda crise. Deus, para aí, calma aí. O Senhor não é um Deus santo? O Senhor permitisse... Calma aí, calma aí. E ele continua falando, não, eu continuo trabalhando, Abacuque, eu continuo trabalhando, fique tranquilo. E aí só depois, em algum momento ali do livro, que ele para e ele reflete, ele diz, eu vou ficar quietinho no meu canto aqui, porque eu quero ver o que Deus está fazendo. E aí só no final é a oração que nós conhecemos. Ainda que, não é isso? Como é que é? Que não haja videira, ainda que a fruta da oliveira minta. Não é isso? A gente só conhece essa parte. Mas para chegar nessa parte, o profeta ele teve que experimentar um debate com o Senhor e um conhecimento de quem Deus é e o que ele estava fazendo para ele poder parar e reconhecer, tá bom, eu já sei, eu estou tranquilo, o Senhor está fazendo alguma coisa. Então observem. Trata-se de uma resistência que produz alegria. E se não fosse assim, seria algo muito frio, não é isso? A Bíblia ela não está falando de uma resistência estoica aqui. Está falando daquele tipo de resistência, do tipo, Deus está me testando, eu vou suportar essa dor e pronto. Não, não é isso que ele está falando aqui. O que está sendo proposto aqui é algo diferente, é algo do tipo, Deus está fazendo alguma coisa com tudo isso que eu estou vivendo, e isso é algo bom. Eu não sei, eu não consigo gostar muito agora, mas isso é algo bom e eu confio nisso. Ela está numa prisão em Filipos, e essa prisão produzir cantoria. Já viu isso? Não seria ótimo, irmãos, se a cada provação nós pudéssemos experimentar uma perseverança paciente que produz alegria? Você não gostaria de experimentar isso? Isso não seria fantástico para você? Sabe como que você pode? Conhecendo a Deus e conhecendo os propósitos de Deus para as circunstâncias que você possivelmente está enfrentando, conhecendo os seus atributos, conhecendo as suas promessas. Só assim essa resistência poderá ser produzida pelo Senhor e isso vai resultar em uma alegria indizível. Eu estava conversando com um amigo meu, luta sem fim. E eu vivi coisas parecidas com as lutas dele. Com um irmão, ele vive com um filho. E eu vou dizer para você, a única coisa que me permitiu passar, não só nesse episódio, mas também na vida da igreja, durante todos esses anos que a gente convive lá, é perceber que esses sofrimentos, talvez, que nós estejamos passando e vivendo, eles nos permitem sermos mais parecidos de fato com Cristo Jesus, que sofreu e que passou por dores difíceis, que carregou sobre si muitas dores. É só um lampejo daquilo. Então, a identificação com Cristo é o que me encorajou, o conhecimento da identificação com Cristo é que me encorajou a passar por muitas coisas. Eu certamente você também vive assim. Só assim, só dessa maneira essa resistência poderá ser produzida, poderá produzir alegria, né? Bom, Paulo então ele ora pedindo ao Senhor que os colossenses apenas conheçam a verdade aqui nesse texto que nós vemos. Esse é o pano de fundo dos absolutos. Quando você conhece o absoluto, o comportamento se adequa a esse absoluto, você se comporta de acordo com esse absoluto. É por isso que o mundo está tentando relativizar tantas coisas para que não haja mais absolutos. Sabia? O inimigo está minando justamente os absolutos que existem. Porque, meu irmão, quando você sabe que conhecer a Deus e a sua vontade vai produzir em você um andar digno, vai produzir em você uma vida cheia de frutos, madura, fortalecida, resistente, cheia de alegria, você passa a viver bem. Porque conhecimento de Deus é vida. Então, mais para frente, o apóstolo Paulo vai falar isso aos Colossenses. Ele vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E o que é essa palavra de Cristo? É o Evangelho, meus irmãos. É o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, meus irmãos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos relacionar com Ele. Demos as costas para Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Nós o desobedecemos. O que nós merecíamos em troca disso? Merecíamos o castigo de Deus, o castigo eterno de Deus, que merecemos pelo nosso pecado e a morte eterna. E aí o Senhor Santo,
ele fica irado. Alguém puro, sem pecado, deveria morrer agora para que a sua ira fosse aplacada. Então, o que Deus gracioso faz? Ele mesmo se entrega em Cristo, vai morrer em meu e em seu lugar, e aí ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Ele nos revela o poder de Cristo e da sua ressurreição nas Escrituras. E quando nós cremos nessa obra de Cristo que foi realizada na cruz, nós temos o Evangelho vivendo em nós. E a partir daí nós produzimos frutos para a glória dele. Sim, nós devemos pregar o Evangelho para todo lugar que nós estivermos. Em todo canto que nós formos, nós precisamos pregar o Evangelho que nos alcançou. Mas nós não podemos esquecer de pregar o Evangelho para nós mesmos também, todos os dias. Porque é nele que nós descansamos. Então, já terminando aqui. Deixa o conhecimento do Evangelho produzir frutos em você todos os dias, meu irmão e minha irmã. Há muito trabalho para fazer. Eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para essa igreja, nesse lugar, nessa cidade, nesse estado, e está dando a você o privilégio de conhecê-lo mais, para que você não tenha tempo sequer de olhar para você, tanto quanto para olhar para aquilo que o Senhor quer que você viva e seja. Que Deus nos abençoe e que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que vocês fazem isso. Eu louvo ao Senhor por esse tempo aqui. Muito obrigado, pastor Joversi. Quero orar com você, se você me permite, encerrando esse nosso tempo aqui. Querido, nós te louvamos, Senhor, porque a sua palavra é tão vívida, é tão clara para nós. O Senhor quer tanto, ó Pai, nos ensinar, nos instruir, cuidar de nós, ó Deus. Nós precisamos da tua graça, essa graça que nos sustenta. Precisamos contar com o Senhor e perceber muito claramente na nossa vida de que essa graça ela é inesgotável. De que mesmo no momento em que nós nos sintamos inadequados, o Senhor se revele a nós como sendo o Deus que nos dá condições de prestar um culto ao Senhor, de servi-lo, de adorá-lo, onde quer que nós estejamos. Então, por favor, Pai, ajuda-nos a crescer mais no conhecimento do Senhor, em quem o Senhor é. Que à medida que nós possamos crescer no conhecimento de quem o Senhor é, o Senhor nos faça perceber também aquilo que o Senhor tem para nos dar da parte do Senhor, que está reservado, porque o Senhor é um Deus que não muda em momento algum. O Senhor tem um plano, o plano de nos resgatar para a sua maravilhosa luz e está nos usando para resgatar outras pessoas também. Então nos ajuda nisso, Pai. Ajuda-nos a sermos quem nós devemos ser em Cristo, para a tua glória. E no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem